vou conversar agora com a Sara Ushka sobre a guerra comercial e o lançamento de criptomoedas relacionadas à imagem de figuras políticas que estão gerando grandes movimentações no mercado de criptoativos. Não é isso, Sara? Muito bom dia para você. Sara, que é especialista em criptomoedas no BitBank. Seja bem-vinda ao Real Time, tudo bem? Bom dia, Klein, tudo bom? Tudo jóia, Sara. Obrigada pelo convite aí de bater esse papo com vocês. O prazer é nosso de tê-la aqui no Real Time. Ô Sara, o lançamento da memecoin, ligada à imagem de Trump, está gerando grande expectativa no mercado. O que você acha do impacto desta moeda no mercado de cripto? Sim, assim que o Trump assumiu, uma das primeiras medidas dele foi justamente lançar a Trump Coin, né? Que é que a gente chama que é a memecoin, que é uma criptomoeda que ela é baseada unicamente na narrativa. Então, é a imagem do Trump que essa criptomoeda carrega. Quando ele lançou, ele estava a meio daquela política pró-cripto, né? Então, ele anunciou a reserva estratégica em Bitcoin para os Estados Unidos e uma série de medidas. Então, essa criptomoeda, que a gente sabe que a cotação é definida especificamente por oferta e demanda, ela subiu muito, né? Ela teve uma valorização muito alta. Mas depois a gente sabe que o Trump não falou muito mais em criptomoedas, não se falou em Bitcoin, o mercado ficou mais ou menos parado e essa criptomoeda ela teve uma desvalorização muito grande, cerca aí de 90%, tá? Então, se lá em janeiro ela chegou a bater $74 por aí, hoje ela está cerca de 8. E recentemente, ainda essa semana, ele fez um outro anúncio, né? Porque desses tokens que ele jogou no mercado, né? Que eram 200 milhões de tokens deles, essa era a oferta que a gente tinha. Só que ficaram bloqueados, que a gente fala, 40 milhões de tokens que não estavam por o mercado, mas que tinham uma data para justamente serem desbloqueados, serem injetados no mercado, aumentando, então, a oferta. E foi isso que ele anunciou, e foi isso que ele fez. Então, ele aumentou essa oferta ali em 20%. Ele desbloqueou, né? Então, agora é possível que se venda 40 milhões dessa Trump Coin, né? Da criptomoeda dele. E a gente sabe que quanto maior a oferta, mesmo que a procura se mantenha, a cotação, a valorização, ela já cai, né? Porque a gente tem maior oferta do que procura. E se a gente já estava com uma desvalorização acentuada dessa meme coin do Trump, agora a tendência, e que já está acontecendo, é que isso desvalorize mais ainda. Então, a gente viu que essa moeda do Trump, ela não está nos seus melhores momentos, né? Dizendo assim. Sara, o Bitcoin, ou a criptomoeda, vive um momento de muita volatilidade, né? Até com esse tarifaço de Trump. Então, a gente vê assim, que ela sobe, desce, hoje estava em alta. Você acha que o mercado ainda continua volátil? E já emendando uma segunda pergunta, quando líderes governamentais mexem com criptomoedas, isso é perigoso? A gente viu na Argentina o Javier Milei fazendo ali uma publicidade da Libra, agora vai responder. Isso é perigoso em torno da criptomoeda? Essa guerra tarifária do Trump, né, ela teve reflexo não só no mercado financeiro tradicional, como no Bitcoin, né, consequentemente. Então, quanto maior a incerteza do mercado financeiro global, mais as pessoas tendem a buscar a diminuir esse apetite por ativos de risco, né? E o Bitcoin é considerado uma renda variável ali, né, um ativo de risco. Então, a gente viu uma desvalorização do Bitcoin, então em janeiro, novembro, ali a gente teve uma alta, a gente bateu aqueles $100 mil, depois a gente viu um pouco de desvalorização, mas em meio a toda essa guerra tarifária, o Bitcoin foi um ativo que até que se manteve firme comparado a outros, né? Então, a gente vê, por exemplo, que o dólar hoje, ele deu uma caída e o Bitcoin, ele subiu um pouco, né? Aqui que a gente pode atrelar essa subida aí um pouquinho do Bitcoin, que está para bater os $90 mil de novo. A gente pode falar muito da abertura na conversa com a China, né? Então, essa abertura traz um pouco mais de certeza, um pouco mais de tranquilidade no mercado, e pensa novamente em ir para ativos como o Bitcoin. Mas é importante dizer que existem alguns posicionamentos, né?
A volatilidade nem sempre ela é ruim para o mercado, para o Bitcoin, né? Porque ela é uma oportunidade para investidores. Então, quando está na baixa, você compra, quando está na alta, você vende. Então, a gente não pode dizer que o mercado ficou parado ou que ele foi prejudicial para todo tipo de investimento ali, né? Então, com certeza, quando líderes mundiais falam de Bitcoin, mexem com Bitcoin ou mexem com uma outra criptomoeda, tipo a meme coin do Trump, isso vai afetar. Mas não são todas as criptomoedas que sofreram com essa movimentação. A gente viu que hoje o ouro bateu um recorde ali, né? Um recorde de valorização. E existe uma criptomoeda, que é a Pax Gold, por exemplo, que ela é lastreada no ouro. Então, a gente viu uma valorização dela também. Quando a gente fala de moeda, é importante a gente separar, né? Então, o Bitcoin, de uma cripto que talvez é lastreada em ouro, e da meme coin, né? Que foi o caso da moeda do Trump. E a moeda do Milei, ela não foi lançada como uma meme coin, tá? A meme coin, ela não tem um projeto por trás, ela é a imagem da pessoa, uma imagem atrelada, pode ser de um político ou não, mas ela não tem um projeto por trás. Então, a Libra do Milei, ela não foi lançada como uma meme coin, ela teve a promessa de um projeto, mas grande parte daqueles tokens estavam na mão de parceiros ali do Milei, então teve aquela queda muito alta, e ela acabou se mostrando como uma meme coin, né? Porque ela desceu muito na sua valorização, atrelada à imagem do Milei e toda aquela tratativa que ele deu no Twitter e etc. Então, isso afeta diretamente, sim, o mercado, mas a gente precisa separar os tipos de criptomoeda para entender como ele pode vir a se comportar daqui para frente. Sara, você falou da criptomoeda quase atingindo os 90 mil, né? Está subindo agora 2,96% a 89.642 dólares. É uma valorização importante no dia de hoje. E, Sara, eu queria saber de você, a criptomoeda pode ser, no meio dessa incerteza econômica e comercial no mundo, pode ser uma alternativa também ao dólar, né? Que a gente tem volatilidade, dólar também desvalorizando no mundo. A criptomoeda pode ser uma alternativa, diferente do ouro, que é mais uma segurança, mas a cripto pode ser essa alternativa ao dólar? Ah, com certeza, né? O Bitcoin, ele pode ser, as criptos, né? O Bitcoin, ele pode ser visto sim como uma reserva de valor, né? Ele tem características tecnológicas muito sólidas, então, tanto que a tecnologia por trás dele, que é a blockchain, é aplicada em diversos mercados, acho que todos os setores, a gente tem alguma coisa de blockchain ali aplicada, então ela tem um valor real ali. E a cotação do Bitcoin, ela não está, apesar dessas movimentações vindas do Trump e de Milley, etc., ela não está necessariamente atrelada à ação de alguns governantes, né? Então, o Bitcoin, ele é apartado, ele pode ser entendido como uma alternativa, inclusive investidores institucionais apostam muito nele, né? Saiu uma pesquisa recentemente da Ernst Young que falava bastante disso, da expectativa de investimento, de grande investimento em cripto, em Bitcoin até 2026, e que também, conforme a regulamentação global for aumentando, né, conforme esse mercado for se regulando, as instituições vão ter cada vez mais segurança, os investidores, né, pessoa física também, vão ter cada vez mais segurança de colocar o seu dinheiro ali e ser uma forma de se resguardar, tanto de inflação quanto de movimentações geopolíticas que podem afetar diretamente as moedas fiduciárias, como o euro e como o dólar. Ô, Sara, e o Trump, logo que assumiu, né, a presidência dos Estados Unidos, pela segunda vez, ele falou de montar um fundo, né, para as criptomoedas. Isso trouxe um pouquinho de segurança, ou mais segurança ali para o mercado, né, das criptos, e naquele momento, como você disse, houve um crescimento, uma subida gigantesca das criptos. Isso realmente, se for feito certinho, esse fundo dá essa segurança e pode ampliar ainda mais esse mercado de cripto? Ah, com certeza, né? Quando a gente tem ali a maior nação do mundo investindo, colocando cada vez mais valor em Bitcoin, a gente vê que o mundo passa a confiar também, né? Então, antes tinha muito medo antes não, né? Até hoje tem muito medo da volatilidade das criptos,
Mas essa volatilidade, apesar de ser necessariamente oferta e demanda, como eu falei, o preço, né, do Bitcoin, quando grandes nações, quando governos, quando bancos centrais pelo mundo apostam nisso, o investidor também vai apostar. E mais do que isso, né, a gente regulamentando, a gente tornando a coisa oficial, os investidores institucionais conseguem se planejar, pessoa física também, né? Mas o investidor institucional ele consegue fazer um plano ali, uma empresa consegue fazer um plano já levando em consideração as criptomoedas. Então, já que a tendência está sendo essa, né, de regulamentar, de cada vez mais se investir nisso, a gente acredita aqui que sim, que o Bitcoin tende a se valorizar cada vez mais ao longo do ano. Lembrando que a oferta de Bitcoin é limitada, né? Só podem existir 21 milhões de Bitcoin e a procura cada vez aumenta mais. Então, isso tende a fazer com que a moeda suba e os governos, as instituições já estão entendendo o valor disso, só que precisa organizar qual é a melhor forma de se fazer isso, né? Sara Uska, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Você conseguiu nos dar um cenário atual de como está a criptomoeda no mundo. Queria agradecer muito a sua presença. Um ótimo dia e uma ótima semana para você. Obrigada a você, viu? Bom dia, boa semana. Obrigado, Sara.